Uma parte dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais que atuam no Brasil hoje já é reconhecida pela atuação profissional, já tem boa experiência prática e almeja ser melhor valorizado. Se este também é o seu caso, dedique os próximos 20 minutos da sua vida para entender a importância do título de especialista profissional para você, para o usuário do seu serviço e também para a sua profissão. Vem para o futuro com a gente! Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 29ª edição do Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este é um conteúdo produzido pelo CREFITO 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Quem acompanha a gente já percebeu que o episódio de hoje está diferente. Pois é, o Túlio está cumprindo uma agenda no COFITO lá em Brasília e o programa hoje vai ficar com as meninas. Eu sou a Mônica Farias, jornalista do CREFITO 3. E eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do CREFITO 3. Para quem perdeu o nosso último episódio, hoje vamos seguir falando sobre o título de especialista profissional do COFITO. Discutir sobre título de especialista foi uma sugestão que muitos profissionais nos deram no nosso perfil lá do Instagram. E na semana passada nós ouvimos o presidente do COFITO, que é o Dr. Roberto Matar Cepeda, e a conselheira do Federal, doutora Elinete Braga Valente. Mas e nessa semana? A gente segue explorando mais. E quem fala com a gente é o diretor de fiscalização do CREFITO 3, que também vai falar sobre situações específicas de São Paulo. Então, Gabi, vamos iniciar a nossa segunda etapa do especial sobre especialista, o título de especialista? Bora lá! Vamos! No primeiro episódio, falamos sobre a criação do Exame Nacional, sobre os objetivos da sua criação, também tiramos dúvidas e ainda deixamos dicas de quem entende. Você perdeu? Então depois você ouve. Agora a gente segue em frente. E nós recebemos um questionamento de uma profissional que vai ajudar a muita gente. Você se lembra que falamos sobre o que a doutora Elinete explicou? Que títulos acadêmicos, por exemplo, contam pontos para o candidato na análise curricular? A dúvida agora envolve a residência no programa de transplantes e captação de órgãos e o título de especialidade. A residência também é um título estrito sensu e ela conta na pontuação da análise curricular. No caso em tela, residência em transplante e capacitação de órgãos não será vinculado também por um outro motivo. Nós não temos reconhecida pelo COFITO essa especialidade. Então, o profissional deveria associar alguma das nossas especialidades reconhecidas, ver quais dessas especialidades têm interface com essa residência dele e prestar a prova para esta especialidade específica. Ainda na lógica do episódio passado, ouvimos também o Dr. Luiz Moderno. Se você ainda não sabe, ele é nosso diretor de fiscalização. E a pergunta foi a seguinte: todo curso de pós-graduação é aceito, apostilado e registrado em carteira profissional no CREFITO? Sim, o CREFITO 3 ele faz o apostilamento de todos os cursos de pós-graduação que porventura o colega tenha. Somente a questão do título de especialista mesmo, que ele é encaminhado, tem todo um trâmite diferenciado, até porque ele depende de uma prova e tem uma série de regulamentações. Mas, em geral, os títulos de especialização, aprimoramento, os demais títulos são sim apostilados aqui no CREFITO 3. Falamos bastante sobre a prova no episódio passado, mas faltava abordar de maneira mais específica a análise curricular. E com isso, podemos iniciar a abordagem que queremos destacar neste segundo capítulo sobre o tema. A pergunta foi sobre possíveis efeitos de um título de especialista na carreira do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional. E quem respondeu isso para a gente foi o presidente do Conselho Federal, o Dr. Roberto Cepeda. Que tem muita gente, que não vislumbra hoje o que ele ganharia com o título de especialista do Conselho Federal. A sacada é ele olhar para que movimento que vai a tendência da saúde. Veja, nós temos na própria ANS a questão do fator de qualidade, onde um dos fatores de qualidade é título. A
ANS é a Agência de Saúde Suplementar e a revelação do Dr. Cepeda é muito importante, pois mostra uma tendência promissora de instituições com relação a processos de seleção de profissionais baseados em titulação profissional. E não para por aí, viu? A sociedade vai buscar um profissional que tenha um aprofundamento maior, uma prática mais elaborada. É normal que quando você diz que você é um especialista, dá uma credibilidade, né? Na entrevista com o diretor de fiscalização do CREFITO 3, o Dr. Luiz Moderno, a gente perguntou: por que ser especialista profissional na fisioterapia e na terapia ocupacional hoje no estado de São Paulo? Cada vez mais, assim, eu diria que principalmente em grandes centros urbanos, né, a procura pelo profissional especialista, ela tende a ser cada vez maior, uma vez que cada vez também a gente observa, cada vez mais, né, como eu estava dizendo, a necessidade de uma maior resolutividade dentro dos procedimentos, tanto de fisioterapia como de terapia ocupacional. Os pacientes nossos hoje, eles já não mais... e com razão, né, já não mais aceitam aquela fisioterapia pouco resolutiva, repetitiva. Então, cada vez mais a tendência é que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sejam realmente especialistas. Logicamente, sempre vai ter espaço para o generalista, principalmente nas cidades menores. Mas em centros urbanos maiores, a tendência é que realmente o especialista seja cada vez mais procurado e o generalista não. Então, daí a necessidade da gente realmente focar na formação desses profissionais. E que o CREFITO 3 tem feito hoje com relação a este assunto? Seja no cenário de formação, seja na universidade, seja junto ao profissional registrado, seja junto às associações. A gente tem procurado aqui no CREFITO 3, nós conselheiros, sempre que possível, né, eu diria, a gente procura sempre participar de atividades junto às associações, junto às instituições de ensino superior, mesmo podcasts como esse, ou seja, toda oportunidade a gente tenta sempre ressaltar a importância do profissional se qualificar, dele oferecer realmente um atendimento efetivo e de qualidade. Isso cada vez mais vai estar mais presente na nossa atuação profissional. Então a gente tem forçado bastante essa questão e tentado divulgar isso em todos os nossos meios de comunicação, todas as nossas mídias, para realmente mostrar para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional que esse é o caminho. Se ele não seguir esse caminho, muito provavelmente ele vai perder muitas oportunidades na carreira dele. Para quem não conhece, o Dr. Luiz Moderno ele é empresário da fisioterapia aqui em São Paulo. E a gente quis saber dele se ele consegue mensurar a diferença de ganhos de um profissional graduado para um profissional com especialização profissional. Hoje em dia, o profissional ter pelo menos uma especialização, eu diria que é um pré-requisito para ele trabalhar em algumas áreas. Por exemplo, na área hospitalar, mesmo em algumas clínicas, se ele não tiver um título de especialista ou pelo menos uma especialização, ele não vai conseguir entrar nesse mercado de trabalho, né? Se a gente for pegar a questão mais específica na área hospitalar, por exemplo, a gente tem normativas como a RDC 7 e a RDC 117 que tratam da necessidade do fisioterapeuta para ser coordenador de UTI, ele ter o título de especialista. E hoje em dia esse profissional está sendo muito procurado, porque a gente tem relativamente um número pequeno de profissionais com especialização em terapia intensiva e uma necessidade grande desse profissional para que essa normativa da Anvisa seja atendida. É isso aí, Gabi. Nós agradecemos novamente ao Dr. Roberto Matar Cepeda, presidente do COFITO, a doutora Elinete Braga Valente, que é também do COFITO, e o diretor de fiscalização daqui do CREFITO 3, o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno, pelas participações. Agradecemos também aos nossos seguidores nas redes sociais por terem participado das enquetes do Fato ou Fake no último fim de semana. E aí, preparados para o quadro de hoje? Depois de 2 episódios sobre título de especialista, você consegue diferenciar fato de fake sobre este tema? Antes de começarmos o nosso Fato ou Fake de hoje, uma explicação rápida sobre do que se trata. Esse é um quadro em que o CREFITO 3 propõe algumas questões a quem está ouvindo. A cada afirmativa, queremos saber se aquilo que a gente afirmou é fato ou é fake. E agora desafiamos os profissionais. E para quem ainda não sabe como participar, acompanhe no fim de semana os stories do Instagram do CREFITO 3, no Twitter e no feed do nosso Facebook. O resultado a gente traz aqui no podcast e você fica sabendo se acertou ou se errou. Vamos à primeira pergunta desse episódio, Gabi?
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais querem saber, é fato ou fake? Depois de aprovado no exame do título de especialista do COFITO, o profissional é obrigado a se vincular à associação da especialidade. Isso é fato ou fake? Como é que os profissionais responderam, Gabi? Mônica, para 71,15% dos participantes, essa afirmação é fake. E eles estão certos, é fake mesmo, gente. É fake porque aqui já comentei em outras ocasiões, eu sou a chata da Constituição, e na Constituição está muito claro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não existe lei obrigando ninguém a se inscrever em uma associação, a participar de uma sociedade ou de uma associação de especialistas. Então, o fato da pessoa fazer a prova de título, ser aprovada nesse exame de título, não significa que ela seja obrigada a nada. É interessante. Se você fazer parte de uma associação, fortalecer sua associação. Agora, ser obrigado é fake. O pessoal acertou. Mas ainda tem o quê? Foi 71,15%. Então tem aí um bom número de pessoas que se enganou e acreditava que era obrigatório. O pessoal não é. Isso mesmo, Mônica. Vamos à questão 2, então. Todo curso de pós-graduação é aceito, apostilado e registrado em carteira profissional pelo CREFITO. Ou pelos CREFITOs, né? Porque todos os CREFITOs fazem esse processo. Gabi, essa afirmação ela é fato ou ela é fake? Então, Mônica, neste caso, 72,83% dos participantes responderam que é fake. E para 27,17% a resposta é fato. E dessa vez, a maioria errou feio. A afirmação é fato. E por fim, a questão número 3. Profissional aprovado como especialista do COFITO passa a pagar anuidade maior. Isso é fato ou é fake? E nessa última, Mônica, 76,65% dos participantes responderam que se trata de fake. E para 23,35% das respostas, é fato. E neste caso, a maioria acertou em cheio. Trata-se também de um fake. E essa afirmação é muito fake mesmo. E foi colocada aqui no programa justamente porque muita gente tem essa dúvida, circula esse boato, né, nas mídias, nas redes sociais. Eu não vou fazer a minha inscrição de especialista no CREFITO porque eu vou ter que pagar mais uma anuidade. Você não tem que pagar mais uma anuidade. Isso não acontece de maneira alguma. Então, pode ficar tranquilo. Você, se resolver pagar alguma coisa, é para a associação ou sociedade. Se você quiser se associar ou se houver alguma taxa incluída pela associação para que seja emitido o certificado de especialista profissional, mas o CREFITO, nenhum CREFITO do Brasil nenhum CREFITO vai te cobrar anuidade a mais pelo título de especialista. Aliás, não cobra nem taxa para você fazer esse processo de inscrição e colocar na sua carteira profissional. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de conferir mais um fato ou fake desta semana e um recado para você que está nos ouvindo. O fato ou fake sempre vai provocar e testar conhecimento sobre fisioterapia e terapia ocupacional. E o nosso objetivo é orientar você. E para participar do próximo fato ou fake, fique de olho nos stories do Instagram, em nosso Twitter e em nosso Facebook. E não deixe de responder. Isso faz toda a diferença. E assim fechamos a 29ª edição do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou a Mônica Farias, jornalista no CREFITO 3. E eu sou Gabriela Moreto, jornalista do CREFITO 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do CREFITO 3, Rodrigo Cavalheiro. Agora uma notícia bem legal. Todos os episódios do podcast do CREFITO 3 estão disponíveis no Spotify e você pode ir lá conferir. E tem mais, Gabi. Agora estamos no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor, no Castbox
no Radio Public e no SoundCloud. Mas a gente também mantém todos os episódios no YouTube e também no IGTV do nosso canal do Instagram. E o Crefito 13 está no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no site. Acesse, acompanhe, compartilhe. Tudo que a gente faz nessas redes é para você, profissional. Até semana que vem. Até!